Você pode se dirigir a ele como bandido, estelionatário, porque ele já... Então você pode encontrá-lo na rua e falar: olá, olá, estelionatário, olá, bandido, olá... Quero dizer, Como é que esse cara quem é é o cristão? tipo de idiota... Que idiota acredita nesse merda, porra? É isso que me resta saber. Quem é idiota? Mas assim, é um golpista que ele tem que ser exterminado, cara. Como que esse cara ensina os outros a fazer qualquer coisa que seja, cara? Esse cara é um completo estelionatário. É um estelionatário. Hoje o Marçal nos revelou que, na verdade, é o que acontece. Eu faço questão até de ver na íntegra aqui, porque, ao contrário do Marçal, eu não quero passar laudo falso pra ninguém, né? Depois vou ter que te culpar, vou ter que culpar o outro. Deixa eu, então... É, a culpa é minha. Então- Você sabe que ele culpou um sujeito chamado Renan, né? O Tássio Renan, que é o funcionário dele. Então, Ah, é? se der tudo errado, você joga no Renan também. Não, mas esse filho da puta... E assim, uma coisa boa pra gente saber do Marçal é o seguinte: você, quando vê-lo na rua, sem problema nenhum, você pode se dirigir a ele como filho da puta, bandido, estelionatário, porque ele já deixou claro que ele não se ofende. Ele falou isso, é a técnica dele, né? Ele falou, certo? Ele falou, eu sou... Tá boa a conexão aí ou não? Tá boa? Maravilhosa. Creme. Boa. Então, o Marçal já deixou claro o seguinte: ele disse: eu não me ofendo com nada. A minha vibração quântica me deixou num campo quântico longe de ofensas. Nada do que vocês falam me ofende. Então você pode encontrá-lo na rua e falar: olá, filho da puta. Olá, estelionatário. Olá, bandido. Olá, desgraçado, que ele não se ofende. Ele não pode processá-lo, tá? Ele já deixou registrado que ele não se ofende com nada. Agora a nova dele foi a seguinte, cara. Deixa eu ver aqui onde que tá, porque essa é boa, bicho. Essa é boa. Pera aí, ó. Faço questão pelo... Aqui, ó. Quer ver? Marçal culpa campo de energia pela derrota. Você viu essa ou não? Não, não vi, pelo amor de Deus. Se quiser, boa, manda no tá zap aqui, ó. pro Riso ou pra mim aqui que eu já ponho no ar isso. Aqui, ó. A gente não foi para o segundo turno porque o campo de energia que eu precisava chegar era de 21 ondas. Eu não consegui bater. A gente chegou em 18 ondas. Então não conseguimos entrar em outra onda. É assim que funciona. Caso você não saiba, é assim que funciona, tá? Então, vamos lá. A gente não foi pro segundo turno porque o campo de energia que eu precisava chegar, que era 21 ondas, eu não consegui bater. A gente chegou em 18 e não conseguimos entrar. Ai, cara, entendi. Cara, isso é um papo. É uma macumba quântica, é um macumbeiro quântico. É assim. Eu não tenho como começar a raciocinar nisso, porque. O que eu quero dizer é, Mas que esse cara quem não é é o cristão? tipo de idiota... Que idiota acredita nesse merda, porra? É isso que me resta saber. Quem é idiota? Agora já não dá mais raiva dele, dá raiva de quem acredita nele, cara. Sim, sim. Porque, assim, Danilo, a gente viu o mapa eleitoral dele, né? Esse cara foi votado majoritariamente em bairros de classe média, média alta também. Não foi analfabeto que votou no Marçal. Na verdade, os bairros mais humildes votaram ou no Nunes ou no Boulos. Lógico que teve voto dele em todas as zonas, né? Mas eu tô falando assim, ele teve, vamos dizer, mais concentração de votos em lugares onde as pessoas são mais instruídas. E aí eu olho isso porque, assim, um cara fala uma dessas, de que ele não ganhou as eleições por causa, sei lá, que ele não atingiu a frequência certa de ondas. Um sujeito instruído, um sujeito que é pai de família, que paga a conta, que, sabe, não dependendo do estado, às vezes uma pessoa perdida na vida. Esse sujeito tinha que olhar pra isso e falar: oh, meu Deus do céu, cara, tem um estelionatário aqui na porta, tem um maluco. Um maluco beleza apareceu aqui. E não, velho, o cara falou: acho que eu vou votar nele, vou fazer campanha pro sujeito. Ô, Renan, tem um cara aqui, o Ghost Noob, que tá aqui tô vendo o chat aqui. E o cara resumiu bem. O deus dele é o dinheiro. E é isso aí. É um cara que fala qualquer coisa pra ganhar dinheiro, né? Sim. Mas assim, é um golpista que ele tem que ser exterminado, cara. Porque, pelo amor de Deus, olha o nível do golpe. E sabe que esse cara, ele é tudo menos líder. Porque um líder, a primeira coisa que um líder faz é assumir os seus próprios BOs. Uhum. Um líder de verdade nunca joga o BO no ombro do seu parceiro. E desde todas as merdas que aconteceu, nada é culpa do Marçal, viu? Nada. Nunca. Ele culpa o primeiro advogado dele pelo laudo falso. Ontem, num vídeo, ele tá culpando um outro cara, que é um terceiro misterioso. Mas ele não. Agora ele culpa a energia. Sim. São as pessoas. Lê de novo. As pessoas não fizeram o campo energético chegar a 21. Chegou só a 18.
Faltou o quê? Faltou uns 3, 18, 19, faltou 3 3 Hz. pontos ali, ó. Cara, Faltou 3 Hz por culpa das pessoas que não vibraram o suficiente. A culpa é sempre dos outros. Como que as pessoas acreditam num merda desse, cara? Mas assim, não é que esse cara tem que ser combatido pra ele ser político, ele tem que ser combatido pra ele ser coach. Esse cara, como que esse cara ensina os outros a fazer qualquer coisa que seja, cara? Esse cara é um completo estelionatário. é um estelionatário. Ontem ele estava ao vivo, né, pra uma galera gigantesca, pra um número bem grande de pessoas. E ele estava explicando que ele vai ensinar todos os métodos das eleições deles para essas pessoas prosperarem na vida. De acordo com ele, é um método que chama CCC, não lembro agora qual era cada um dos Cs. E as pessoas, o que eu vi nos comentários, havia uma massa de pessoas dispostas a comprar, porque obviamente que o otário, né, ele viceja, né, o otário é como mato. Mas havia uma série de pessoas confusas. Tem uma massa de pessoas que estão completamente marcializadas, que... sabe quando você tá no esculacho de uma maneira tão avançada que a pessoa já não se machuca com a tentativa de abuso do abusador, mas ela já nem entende mais porque tá sendo abusada. As pessoas, Marçal, você acha que é hora disso? Não é hora de enfrentar o comunismo agora? A pessoa tá esperando assim, ai Marçal, mas meu herói, será que realmente é o momento de me fazer prosperar? Talvez eu não queira prosperar agora, eu posso prosperar daqui a um mês. Vamos agora combater o Boulos. E o Marçal tá lá, me dá o dinheiro aí que eu vou ensinar você. Aí. E a pessoa, nem pra perceber que tá sendo enganada, mas nada. A pessoa só tá achando que ainda tá naquela causa. Que acho que a coisa mais triste é o cara que foi usado num processo. E, sim, os militantes do Marçal foram usados nesse processo. Agora alguns deles vão virar consumidores do Marçal. Os que não se tornaram consumidores, meio que foda-se. Meio que dane-se, assim, olha, volta pro teu buraco, meu velho. Porque se você, no meu funil de conversão, não tirou o cartão de crédito e não comprou alguma coisa minha, agora você fica aí só recebendo meus cortes e uma hora eu falo com você de novo. Essas pessoas estão achando que foram colocadas numa missão espiritual, numa missão de transformação no país, e elas não entenderam agora que o Marçal só tá transformando o próprio bolso. É um lance assim... Agora, Renan, você já viu... tem muitos documentos. Eu gosto muito de documentário de líder de seita, né? Eu passei minha adolescência toda e início de juventude muito interessado em teologia. Eu li muito Bíblia, eu li muito sobre muitas religiões, muitas seitas. É um assunto que sempre me interessou. E como ali na minha adolescência, início da juventude, eu li muito a respeito, é uma coisa que eu fixei bastante, né? O que a gente geralmente consome nessa fase da vida fica bem fixado. E eu sempre me interesso por isso. E tem muitos documentários no Netflix. Sempre que tem um documentário sobre alguma seita, eu paro e assisto, porque me interessa. O perfil do Marçal é um perfil de charlatão líder de seita. Ele é exatamente um líder de uma seita. É o cara que usa bons... ele primeiro identifica qual é a carência de um possível público que ele pode cativar. No caso aqui, ele identificou que o público conservador, liberal, de direita é carente na cena política. Depois ele começa a repetir, ele pesquisa e rouba e suga todos os chavões e discursos que atrairiam esse público. Depois ele faz o secto dele, primeiro o secto mais próximo, depois o segundo secto, depois o secto grandão mesmo, né? Ele tem o secto mais próximo, ele tem o secto que é o do segundo escalão ali, que é quem faz os cortes e tal. O secto mais próximo é aqueles laranja lá, que ele faz andar de avião, sim, faz andar de relógio. Marcos Paulo, Tássio Renan. É os 12 apóstolos isso. Dele, né? Ele faz os 12 apóstolos, isso mesmo. depois... Isso. Depois dos 12 apóstolos, ele faz o outro secto, que é o secto mais crente nele. E depois tem o povão, que é a grande massa aí que vai acreditar na tal seita. E ele é um líder de seita, cara. Ele nunca tá errado, ele é infalível. Ele tem resposta pra tudo. Ele é o tipo de filha da puta. E assim, eu acho que pra se falar com o Pablo Marçal, você só pode classificá-lo assim. E faço isso porque ele mesmo deixa claro que ele não se ofende, né? Ele não se ofende, então, graças a Deus, não tem nem como eu me processar a esse respeito. Mas então ele é o tipo de filha da puta que fala uma coisa hoje e amanhã olha na sua cara e fala o que não falou. Sim. Gente assim, você não dialoga. Como é que você dialoga com gente assim? Não dialoga, meu amigo. Quem sabe dialogar com gente assim é o Datena com uma cadeira na mão, só ele. Eu ia falar pra você, assim, da relação dele com o Tarcísio e com o Bolsonaro, tá?
Eu quero saber tua opinião, porque pra gente fazer esse, vamos dizer, esse estudo psicológico dos agentes em questão. O Marçal, em certa medida, ele humilhou o Bolsonaro, não sei se você enxerga dessa maneira, porque o Bolsonaro, ali, no dia da votação, ele se submeteu ao Marçal. O Bolsonaro praticamente pediu o voto do Marçal, a gente até estava comentando isso no momento que pintou a declaração dele, que foi, basicamente o Bolsonaro estava votando no Rio, ele falou, no segundo turno eu sou Marçal, ele é o sujeito inteligente. Gente, porque ele está presumindo que o Marçal já ia para o segundo turno, e que o Marçal era inteligente, ou seja, para mim e para milhões de pessoas, isso soou uma declaração de voto no Marçal. Porque ele não falou, olha, meu candidato é o Nunes em São Paulo. Ele podia falar isso, porque é isso que o acordo político dele rezava. Mas não, ele basicamente ele fez um apoio, a declaração dele sobre São Paulo foi uma declaração para o Marçal. Passa a eleição e o Marçal começa a pisar nele de novo. E o Marçal tá pisando nele de novo. E como ele não vem reagindo, para mim o Bolsonaro é um sujeito meio fraco quando ele é pressionado, me parece que o Marçal vai ganhar dele nesse duelo de um psicopata contra um sujeito fraco. Veio também ontem, não sei se chegou a ver, o Malafaia também deu uma humilhada no Bolsonaro, e o Malafaia ainda falou que o Bolsonaro tava chorando no telefone com ele porque achava que ia ser preso, e chamou o Bolsonaro de frouxo, ou assim, o Malafaia humilhou ele. E a reação, inclusive, do Carluxo, que é o filho mais protetivo, assim, do Bolsonaro, foi, não, o Malafaia tem que ser ouvido, ele é importante. O que eu queria te jogar aqui? Qual você acha que é a dinâmica dele como esse líder de seita na relação abusiva com as partes que ele está competindo? Por exemplo, com o Bolsonaro, com o Tarcísio. Por que ele adotou essa postura que ele adotou ontem? Qual você acha que é a razão? A razão que ele adota essa postura com o Bolsonaro, bicho, é porque o Bolsonaro é um fraco. Quando a primeira coisa que um estelionatário faz, porque antes de ser líder de seita, todo líder de seita começou sendo um estelionatário, né? Porque um líder de seita nada mais é do que um cara que, ao invés de enganar um velhinho pensionista, ele passa a enganar mais velhinhos pensionistas e os filhos dos velhinhos pensionistas. Ou seja, ele amplia o seu público e forma sua seita para continuar enganando. Então, assim, o que o estelionatário faz sempre, ele sonda a sua vítima. Um psicopata, ele é um predador, ele sonda a sua vítima. Se ele vê que a sua vítima é fraca, aí, meu amigo, ele abre a boca, vai os dentes e despedaça o cara. Foi o que ele fez com o Bolsonaro. Tá? Ele chegou ali rodeando, vendo qual que é, o capitão, vem pro meu lado. A gente já falou disso aqui, viu, Renan? A gente já falou assim, ele é o cara que primeiro tenta ganhar pela lisonja. Eu ia te perguntar isso, porque você já usou esse exemplo muito. Esse exemplo da lisonja. Ele começa elogiando a pessoa pra captar ela, né? Exato, a gente já falou disso aqui. Então, foi o que ele fez com o Bolsonaro. É o capitão, é o líder da direita, tem o maior respeito do mundo pelo Bolsonaro. Olha, meu amigo, aí não foi colando, ele foi atacando. Carluxo é um retardado, que significa que já chega no pai. Entendeu? Agora já chegou no pai. Aí quando o pai vem e demonstra fraqueza, igual foi na eleição, que tava no meio da eleição esse frouxo, esse covarde. O Bolsonaro é covarde, né, bicho? O Bolsonaro abandona todo mundo. Cada vez resta menos gente do lado desse verme e ele abandona todo mundo, né? Você vê que dessa vez ele abandonou o Tarcísio, que estava ali sozinho ali, tentando parar o Marçal, tentando fazer, e o Bolsonaro abandona, né, cara? É um frouxo, né? É engraçado como as coisas que o Malafaia falou são coisas que nós falamos do Bolsonaro ao longo de 4 anos. Sim, ele despertou pra isso agora. Ele viu de perto como esse cara. A gente já disse que ele é frouxo, que ele é fraco, muitas vezes que ele é burro, né? Então, assim, o Bolsonaro, a raiz da fraqueza do Bolsonaro é que ele só pensa no próprio rabo. Essa é a grande fraqueza do Bolsonaro. Ele só luta pelo próprio rabo. Ele é aquele cara que falou: eu vou tirar a filé mignon de você e vou dar pro meu filho mesmo. É isso aí que um pai faz. Então ele só pensa no próprio rabo. Então o Bolsonaro parece chorando lá pro Malafaia quando ele vê que é o rabo dele que tá em perigo. Que é com ele, porque enquanto o rabo dele não tá em perigo, ele abandona o Tarcísio aqui em São Paulo. Ele pega e fica sendo frouxo. No meio da votação, Renan, o cara vai lá e fala, praticamente declara apoio. No segundo turno aí, Marçal e Boulos, eu apoio o Marçal. O que o Marçal enxerga? Enxerga um cara fraco. Enxerga um cara que ele não tem mais que puxar saco. Ele fala, esse cara é fraco. Eu não preciso mais ter lisonja com o Bolsonaro. Eu já posso ir para a fase de dar bicudas na boca. Sim. Porque eu não preciso mais adular este cara. Este cara é fraco, meu amigo. Rei fraco é rei... Rei caído. Ele perde a coroa. Rei caído.
Falou, esse rei é fraco, eu não preciso mais chegar aqui. Olá, senhor rei. Oh, estou entrando no seu trono. Não, meu amigo, agora eu já posso vir pra bicuda direto, posso parar de fingir. Que o Marçal é um fingidor, né? E ele enxergou a fraqueza do Bolsonaro, parou de fingir. É isso. Pois é, eu vi as consequências disso. Por exemplo, se a gente entra nas redes do Bolsonaro, você vai encontrar um monte de gente em postagens aleatórias já batendo marçalistas, né? Alguns exigindo, inclusive, desculpas dele, e outros avisando que, não, eu não vou votar no Nunes, né? Não sei o quê. No Tarcísio, você vai em qualquer postagem do Tarcísio, o Tarcísio está sendo massacrado, tá? Massacrado publicamente. E a gente percebe uma coisa ali que é como é que funciona o sistema de lealdades, inclusive desse eleitor, né? Porque esse eleitor, ele foi dado uma série de estímulos que o bolsonarismo colocou, de lealdade ao Bolsonaro, de que o Bolsonaro tinha uma grande causa, que o Brasil ia virar uma Venezuela se você não ficasse com o capitão Bolsonaro. As pessoas ficaram assustadas. O Bolsonaro não entregou nada, ele perdeu tudo que ele podia perder, o Xandão humilha ele nos duelos. Aí esse público encontra, né, o Marçal, que passa uma vitalidade maior, ele engana, ele, né, volto a falar, ele é melhor que o Ayrton Senna, ele dá porrada no tubarão, ele sabe brigar com onça, ele arruma um avião durante o voo, o avião tá quebrado, ele também consegue arrumar um helicóptero durante o voo se ele quebrar, ele consegue correr mais de qualquer um, ele consegue nadar em alta velocidade, ele disse que conseguia ganhar a medalha na Olimpíada de natação, se ele quisesse, e aí no fim, mais sábio que o Salomão, sábio que o Salomão. Exato. E esse cara que é o super-homem do Nietzsche, ele termina ganhando o coração dessas pessoas, e aí ele joga, usando os estímulos que os bolsonaristas foram acostumados, esse público contra os próprios caras. E eu acho que isso é a coisa mais louca, porque eu quero te jogar essa pergunta. O Tarcísio ganhou o duelo contra ele. Acho que a gente já comentou muito em lives que havia um duelo Tarcísio versus Marçal. Esse duelo, o Tarcísio ganhou. Não dá pra falar que o Bolsonaro ganha. Mas a que preço? Você acha que o Tarcísio vai sair queimado dessa história? Queria ver a tua opinião sobre essa pergunta. Cara, eu não acho que o Tarcísio vai sair queimado dessa história, não. Eu acho que o Tarcísio provou que o Marçal não é quem ele diz que é. Porque o Marçal ameaçou. Vamos lembrar que o Marçal ameaça o Tarcísio durante a campanha algumas vezes. Uhum. Ele fala, você vai se arrepender aí de não me apoiar, você vai se arrepender de falar disso, né? Ele não apoiou, não deve estar arrependido, saiu vitorioso, saiu mais forte e, vamos dizer, desmistificou o super-homem. Sim. O cara que batia no peito e falava, no primeiro turno, eu já energizei a vibração quântica e não existe outra possibilidade, no primeiro turno. Tarcísio permaneceu firme, mesmo com a covardia do Bolsonaro, e sai maior que o Bolsonaro e sai maior que o Marçal. Agora, a gente também já falou isso algumas vezes aqui. O Marçal, ele só tem truquezinho de mágico de Oz. Ele solta a fumaça dele, ele faz as macumbas dele, ele faz as coisas dele, e quando a fumaça passa, você vê que ele é um anãozinho desse tamanhozinho. Sim. Desse tamanhozinho. Foi o que ele se revelou. Agora ele pode estar mudando o discurso de falar que saiu vitorioso porque saiu com um grande capital político. Ele não saiu vitorioso porque ele propagou que seria no primeiro turno. Não vem com essa. Não vem arrumar o discurso com o avião, agora que o avião tá caindo. Não vem dizer, não, é que a gente queria derrubar o avião para ver como ele plana. Pois não, você não queria. Você queria pegar o avião e chegar voando lá até o seu destino. Entendeu? Então eu acho que o Tarcísio sai grande, sim. E fica bom também esclarecer para todo mundo que essa mágica do mágico de Oz da internet não é o mundo real. É uma coisa que a gente sempre bate na tecla, o Renan, desde a época do Derrete MBL. Derreteu? Ficou um monte de gente na internet aí, Derrete MBL. Derreteu? Não derreteu. A gente um monte de gente na internet dizendo que eu ia perder meu emprego, que eu já era. Tô aqui. Os caras que diziam ir, um monte de gente na internet tentando me prender. Pessoas que tentaram me prender foram presas. Pessoas que diziam que eu ia perder o emprego estão hoje sem carguinho e eu continuo empregado relevante com carreira. Então não se acredite nessa... Não acredite. Pessoas que disseram derrete MBL, derreteram. Pois é. Então não acredite nessa mágica da internet de um monte de perfil e um monte de corte. Isso é muito forte lá no Instagram. Isso é muito forte na internet. No mundo real, meu amigo, no mundo real, quando você posta um laudo falsificado na internet, isso é muito forte na internet. No mundo real, faz você perder uma eleição, te dá um BO e você vai arcar com as consequências. Então, eu acho que é bom o que o Tarcísio fez. Ele provou que ele é um cara que
tá no mundo real, não tá ligando muito assim para as mágicas da internet.